qual é a dor do membro que passa por isso, né? Porque aí a gente passou, mas não uma medida tão alta assim. Uhum. Alguém que já participou de uma situação como essa, qual é a dor? Então, foram 16 anos, né, mergulhado nessa seita, como membro dessa seita. E assim, enquanto você está na ignorância, tudo é muito bom, fantástico. Você está tocando todos os domingos, se é que a gente poderia chamar de culto daquilo ali, com 1.400 pessoas, 1.500 pessoas todo domingo te olhando. Era famosinho, viu? E aí, muita gente conhecia, você conhecia quase ninguém, você tinha uma bolhazinha dentro dessa igreja local, né? E aí, enquanto você está, como eu disse, quando você está na ignorância, tudo é muito bom. O problema é quando você começa a ter consciência, mesmo que seja aquele pontinho de luz ali no final do túnel. Tocar flauta lá. Não, flauta não. Flauta não dá não. Flauta não dá não. Deixa pra lá, isso é outra conversa. Flauta é só no início da É, formação. é. Mas, e aí quando você começa a se deparar com a verdade das escrituras e você olha para um lado e olha para o outro e não tem quem te explique, e aí é óbvio que eu seria aqui injusto, né, se eu falasse, eu dou graças a Deus porque dentro desse local, né, Deus colocou particularmente duas pessoas e eu não sei dizer aqui o quanto essas pessoas estavam esclarecidas da verdade das escrituras, mas foram duas pessoas que foram usadas por Deus lá dentro dessa seita para apontar o caminho. Tu E reconhece, Leandro, que lá existiam crentes genuínos? sim, sim. Isso prova o ponto que a gente começou. Ou Uhum, seja, a definição do que é igreja passa pela definição do que é membro de igreja. uhum, Mas uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Você pode ser um membro verdadeiro da igreja de Cristo e estar passando por um lugar assim. É porque o que acontece? Chega um determinado ponto que a associação, aquela associação ali não é para o exercício para a expressão daquilo do que é distintivamente papel da igreja, certo? Então, por exemplo, se não é mais culto, se elas não se reúnem mais para expressar aquelas coisas que a gente falou aqui, certo? Então, e aquela associação não é mais igreja. Não quer dizer que essas pessoas não sejam crentes. Do mesmo jeito que quando, por exemplo, você pega as pessoas, os irmãos se juntam e vão para um clube, não é igreja nesse sentido. A igreja está ali naquele clube fazendo outra coisa que não é distintivamente da igreja. Por quê? Porque ímpios podem se reunir para fazer aquela mesma coisa. Certo? Então, o culto está tão profanado, aquilo que eles chamam de culto, está tão profanado que ele nem sequer os elementos mínimos para que seja considerado culto, aquilo ali pode haver mais. E a lógica reversa também é verdadeira, né? Assim como o que você acabou de dizer é verdade, também é verdade que dentro de uma igreja verdadeira também pode existir pessoas que não são crentes e estão lá pactuados com aquela igreja, né? O conselho não... Até que um dia Deus possa revelar. Mas vamos uhum. voltar. Mas aí Deus usou duas dessas pessoas lá dentro, uma delas até faleceu, que é uma pessoa que foi muito marcante assim nessa transição, quando Deus começou a abrir os olhos e usou essa pessoa para meio que tipo assim, empurrar, não, a verdade é isso daqui, e começa a ler a Bíblia. O cara começou a Ela dar... morreu nessa seita ainda? Morreu lá. Morreu lá. Só que ele vinha de uma igreja batista, enfim. Mas era uma pessoa muito esclarecida. E lutava, isso que era interessante, ele lutava para que essa igreja fosse mais pura. Ou essa seita, né? Para que de fato ela mudasse o caminho dela ali. E o único momento dessa igreja que a gente tinha um contato mínimo ali com a Bíblia era na escola dominical, onde essa pessoa era professor. Porque ele não tinha, ele não podia falar, ele era cortado. Por exemplo, lá qualquer um pregava, né? Então, quando ele ia Desde que pregar... não fosse ele. Exatamente. Então, assim, e a gente tinha esse contato com ele mais íntimo. Ele era uma pessoa que conseguia trazer para perto, assim, sabe? E aí, na escola dominical, aí a gente tinha condições de poder questionar algumas coisas que a gente lia e não entendia direito. E ele ali, de forma muito superficial, bem intencionado, conseguia trazer essa clareza. E aí, querendo ou não, é a palavra de Deus que está sendo lida e Deus foi trabalhando ali. Então, Deus usou pessoas dentro desse lugar para que pudesse, tanto eu quanto meu irmão,
Porque a minha origem eu sou presbiteriano desde criança, né? Mas minha mãe, por um determinado momento, saiu da IPB e aí nós ficamos 16 anos. E depois desses 16 anos, eu e meu irmão, que também hoje é presbítero da IPB, né, saímos. Fomos, dizendo assim, que de fato os nossos olhos se abriram e a gente, não, agora a gente precisa encontrar de fato uma igreja, né, como a palavra de Deus diz, uma igreja verdadeira, né, para a gente poder caminhar na fé. Então, foi muito interessante essa... Ô, Leandro, lá quando você estava na seita, você tinha toda a aparência de igreja. Porque você tem Bíblia, você tem pastor lá. Sim. Tem pastor, tem membro, né? Tem membresia, tem comunhão. Toda a aparência de igreja existia, né? O que é pior, porque confunde muito. Eu vou sair daqui porque esse aqui também... Mas o que está por trás disso não há, que é a verdade. A igreja é uma congregação de crentes unidos pela verdade. Se não tem verdade, não tem igreja. Então não havia verdade, não havia igreja. Não havendo a verdade, não havendo igreja, também não existem os benefícios da igreja, que só podem ser dados pela verdade. O que é que tu mais sentia falta lá? Que, assim, realmente... rapaz, aqui não, tem uma coisa que não está batendo. Porque eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo agora. Eu não vou nem falar que faz parte de uma seita, não necessariamente, mas faz parte de uma igreja, como diz a Confissão de Fé de Westminster, menos pura. E, consequentemente, não tem esses benefícios da pregação verdadeira, dos sacramentos, da disciplina. O que é que te fazia mais falta ali? A pregação e a disciplina, né? A pregação e a disciplina, acho não, foi marcante, assim, porque pela primeira vez, depois de 16 anos, sem ouvir nenhuma pregação, que eu não posso chamar aquilo de pregação, quando eu escutei a pregação pela primeira vez de um pastor sério, fiel, eu falei, rapaz, o que é isso? Como é que eu passei 16 anos da minha vida sem escutar? Eu sentei aqui, ouvi tudo que esse pastor falou, ele leu a Bíblia e explicou simplesmente o texto e eu entendi. Eu passei 16 anos ouvindo um monte de coisa e não entendia nada. E a outra coisa era a questão da disciplina. De saber, por mais que estávamos numa seita, ainda tinha um espírito meio que legalista para algumas coisas, sabe? E aí, e a gente não sabia explicar corretamente, ou não tinha um entendimento bíblico para poder entender. As pessoas têm um senso moral. Sim, sim. Então, esse mínimo aí do senso moral tínhamos, e quando algumas coisas aconteciam que chegava a ser bizarro, aí você falava, como isso não é tratado? E às vezes, quando isso era levado para a liderança, o líder só chegava assim, não, calma aí, traz problema para mim não, pelo amor de Deus. Lá. Então, assim, isso era, como assim? E aí você tinha aquela noção que, não, aqui nada de ruim acontece. Aqui, né, tudo é perfeito. E não era por trás. Quando você ia conhecer de fato o sistema, você via que simplesmente é uma franquia como qualquer outra empresa aí para poder simplesmente arrecadar dinheiro. Programa então, não de auditório, né? Exatamente. Então não tinha um cuidado pastoral de fato, né? Irmãos que de verdade precisavam, passavam fome até. Conheci um caso... A igreja tinha muitos recursos? Tinha, até porque era recolhimento de dinheiro, né, de ofertas, esse tipo de coisa. Todo evento, se fosse cantar parabéns para você, para alguém lá, tinha que passar alguém passando no velório, se bobear, ia ter essa oportunidade. Então, assim, tinha muito recurso e, ao mesmo tempo, muita gente simples da igreja que não era assistido pela, de fato, a junta diaconal, aquelas pessoas, né? Então, isso tudo fazia muita falta. E aí, quando você se depara com uma igreja que, por mais que não seja perfeita, né? Mas que tem esse zelo, que tem esse cuidado, né? É outra coisa. Parece que você está fora, você fala, caramba, eu fiquei tanto tempo adormecido e agora tem essa oportunidade. Né? Mas vê só, Leandro, 16 anos, não é isso? Isso. Com a família e tudo mais. Você há de convir comigo que não deve ter sido muito fácil para sair de lá. Porque na verdade eu não saí, né? Eu fui convidado a sair. Eu fui expulso por causa dessa pessoa que faleceu, né? E aí ele não é que ele era um revolucionário lá dentro. Ele começou a explicar o simples. Não disciplina ninguém que vive escandalosamente, mas se falar do evangelho... Exatamente. E aí eu fui convidado, tanto eu quanto meu irmão, nós fomos convidados, porque nós começamos a questionar. Não questionar para arrumar problema, simplesmente. É para entender. E aí, olha só, aqui não é lugar de vocês, não. Então, vocês estão trazendo muito trabalho, por favor, pode ir embora. Porta da rua, da casa, como é que é? O ditado? Da porta da... Esqueci como é que falou comigo. Exatamente. E foi falando, não, tá bom.
Então, beleza. Então, Bicho, mas é porque vocês são muito chatos, né? Vocês podiam estar lá curtindo, fornicando, né? e assim, Adulterando. Aí vem com essa história de Bíblia, Exatamente. santidade. Ou... Biblicista, né? Quantas vezes fui chamado de biblicista na escola bíblica? E assim, e é interessante que a vida, até então, antes dessa virada, tudo era muito bom. Então, e se você perguntar, e aí, qual é a sua única regra de fé e prática? O cara diz, a palavra de Deus. A Exatamente. Bíblia. Né? Exatamente. Então, assim, de um dia para noite, eu vi a minha vida, final de semana, tocando no encontro de jovens, esse tipo de coisa, sendo conhecido no estado, aquela coisa toda. Aí, de um dia para noite, você se depara com a Bíblia. Você fala, caramba, a Bíblia não diz isso não. Então, tá errado o que eu tô fazendo. Sua vida fica de cabeça para baixo. E aqueles que você achava que era amigos vão embora, sua família começa a te recriminar, porque minha mãe tá nessa igreja ainda. Você Eu tenho um saiu irmão e que é ela pastor ficou. de lá. Sim. Teu irmão saiu também? Meu irmão gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo que é pastor dessa igreja, né? O meu irmão mais novo que saiu comigo, né? Ele hoje, quem é a esposa dele, saiu também nessa época. Então, assim, eu tinha um relacionamento nessa época e eu terminei esse relacionamento porque a pessoa não teve a mesma virada de chave, vamos dizer assim, não foi convertida, enfim, não entendeu a verdade das escrituras. Então, você perdi muita coisa, se é que eu posso dizer assim, né? Mas perdi tudo de novo.